Nesta manhã vamos estar falando sobre o amor pelos filhos. Princípios de vida familiar para promover a harmonia entre pais e filhos. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você nesta manhã. Deixe Deus ministrar o teu coração. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 4. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 4. Deus tem uma mensagem para o seu coração nessa manhã. Deus tem falado ao meu coração através desse texto, através dessa mensagem. Na busca de preparar essa mensagem, na leitura de livros, Deus tem falado. E eu tenho certeza que Deus quer falar contigo. Abra sua Bíblia, Efésios 6, capítulo 6, do verso 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Pedindo, Deus, que a revelação da Tua palavra, que as verdades da Tua palavra, que só o Senhor pode nos dar, só o Senhor pode trazer aos nossos corações. Que o Senhor tenha total liberdade, através do Teu Espírito, de ministrar cada um que está aqui nesta manhã, ó Deus. Porque eles estão aqui, ó Deus, para ouvir algo do Senhor, Paizinho. Não estão aqui para ouvirem homens, mas para ouvirem o Teu próprio Espírito. Porque certamente, Deus, nós queremos melhorar a cada dia. E essa melhora contínua só pode acontecer quando nos sujeitamos a Ti, ó Deus. Que nesse momento, ó Deus, todos os pensamentos sejam levados a Ti, para que o Senhor tenha total liberdade de falar e de encher os nossos corações nesta manhã, Deus, com tudo aquilo que é precioso, com tudo aquilo de valor que o Senhor tem para nós na Sua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Pensando nesse texto e fazendo algumas leituras, como que legado que eu estou deixando hoje para minha família, para minha filha? Que legado que você está deixando para a sua família? Você já parou para pensar nisso? Se você morresse hoje, o que seria escrito na tua lápide? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que caminhou com Deus, alguém que conhecia Deus e que com isso conseguiu deixar um legado para a sua família, para os seus filhos. Isso não é fácil. Mas isso é o que Deus quer de nós. Isso é o que Deus espera de nós. Mas pensando também sobre isso, eu percebi que não existem famílias perfeitas. Quando eu fui para a Bíblia e você começa a estudar os homens e mulheres de Deus na história bíblica, você percebe que foram homens e mulheres falíveis, como nós. Você pensa em Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que falhou na criação dos seus filhos. Um homem que, se você olha a história, quanta desgraça na família de Davi. Quanta coisa trágica na família de Davi. Aí você vai para o profeta Eli, sacerdote Eli. Aí você vê a criação dos filhos, outro desastre. Aí eu fiquei pensando, realmente esse tema não é fácil. Criação de filhos, educação de filhos, família, não é fácil. Mas também ao mesmo tempo eu fiquei pensando, não é fácil, mas com a ajuda de Deus nós podemos fazer. Se nós priorizarmos, se nós colocarmos Deus como prioridade, aí com certeza nós vamos fazer. Nós vamos fazer melhor.
Por isso eu queria pensar com você algumas questões sobre isso nessa manhã. Como podemos fazer para priorizar Deus? Como que nós podemos trazer alguns princípios de valor para dentro do nosso lar, para que isso seja impactante na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Então não existem famílias perfeitas, mas existem famílias que têm melhorado a cada dia, porque têm colocado Deus em primeiro lugar dentro dos seus lares. Fala para a pessoa que está do seu lado, não existem famílias perfeitas. Mas existem famílias que têm melhorado porque a prioridade deles é Deus. Existem famílias que a prioridade é Deus, por isso elas têm melhorado. Amém? Você pode dizer amém sobre isso? Em Deus, nós podemos trilhar uma caminhada de caminhos de paz. Isso nos ajuda a levar a nossa família a águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Em Deus nós podemos ensinar, educar os nossos filhos. Podemos passar um modelo de caminhada para os nossos filhos. E mostrar, através de uma vida comprometida com o Senhor, que pode ser diferente. Hoje nós estamos percebendo a promoção do pecado continuamente, através de todos os meios possíveis e impossíveis. É internet, é TV, o tempo todo. E o pecado destrói as famílias. Os casos extraconjugais magoam os cônjuges e os filhos. O divórcio arrasa as famílias. A pornografia destrói a confiança. A violência deixa feridas que não se apagam. E isso hoje é promulgado na sociedade como se fosse algo banal. Como se fosse algo natural. Aonde estão os servos de Deus? Onde está o povo de Deus? Que sabe que isso é contrário à vontade de Deus. Isso é contra a família. Qual tem sido o nosso papel diante dessas questões? Deus sabe que o pecado é destrutivo e Ele tem em mente o que é melhor para a sua família. Quando Ele pede para que você o sirva com toda a integridade e fidelidade. Com toda a integridade e a fidelidade. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Planos. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Os projetos de Deus para a nossa família são mais altos do que os nossos projetos. Mas precisamos priorizar algumas coisas. A família é um projeto de Deus. Foi a primeira instituição divina criada para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Porque se tem um lugar em que nós somos felizes ou precisamos ser felizes, é no seio da nossa família. Então aí nós estaremos cumprindo o propósito. Mas para que a família acerte o alvo, e é um alvo elevado, para cumprirmos esse propósito de Deus, nós precisamos observar algumas prioridades. Uma delas nós já citamos. Em primeiro lugar, precisa vir Deus. Deus precisa vir antes de tudo. Ah, mas isso, pastor, não é fácil. É o trabalho, é as demandas diárias de compromissos, são as nossas agendas super apertadas. Como que eu posso priorizar Deus? Já tem um dito popular: se eu não tenho tempo para Deus, então não consegui ouvir.
estou perdendo tempo. Porque a vida está passando. E a vida é preciosa demais para simplesmente passarmos por ela. A vida é preciosa demais para simplesmente deixarmos que ela escape pelo vão dos nossos dedos, gente. Então eu preciso colocar Deus na mais alta posição. Eu preciso buscar Deus. Eu particularmente gosto do horário da manhã. Mas tem gente que tem dificuldade, então gasta tempo à noite. Mas isso tem que ser diário, gente. Isso tem que ser diariamente. Tem que ter contato com a palavra de Deus. Tem que se expor à palavra. Tem que orar, tem que buscar Deus. Senão como que eu posso dizer que eu sirvo a Deus, que eu temo a Deus, que eu amo a Deus, mas eu não leio, durante a semana toda a Bíblia fica lá guardadinha, eu nem vejo. Só procuro ela numa estante lá no domingo para vir para a igreja. E aí as coisas vão de mal a pior e eu não sei porquê. Deuteronômio 6,5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Ame ao Senhor. E quando a gente ama, a gente gasta tempo. Quando a gente ama, a gente coloca como objetivo de cuidar. E se eu amo a Deus, não pode ser de palavras lançadas ao vento, mas de vida, de intimidade, de buscar a presença de Deus, de se prostrar, de chorar, de colocar Deus vivo na nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, se Deus não ocupar o primeiro lugar em sua vida, então você ainda não sabe o que é segui-lo. Você até pode falar que conhece Deus, mas se você não gasta tempo com Deus, eu afirmo, você não sabe o que é seguir a Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus vai cimentar os demais relacionamentos. E vai colocá-los na perspectiva correta. Quando eu estou caminhando com Deus, o meu relacionamento familiar vai ser melhor. Com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas que circundam a minha vida. Por quê? Porque a prioridade está correta. Em segundo lugar, o cônjuge precisa vir antes dos filhos. Nós temos vivido num tempo em que filhos têm tomado tanta prioridade, podia chamar até filhocentrismo, né? Tem alguns pais que inverteram. Depois que chegou os filhos, eles perderam o rumo. Agora é só os filhos. E esquecem que, na verdade, Deus nos tornou um só com o nosso cônjuge. Quando nos casamos, nos tornamos um. E isso não muda depois que chegam os filhos. Pelo contrário, nós nos fortalecemos. Isso é até um valor do nosso MIC, do nosso grupo de casais. Priorize a sua esposa, para que isso seja um exemplo para a vida dos seus filhos. E certamente eles vão ser muito abençoados. Esse é o maior presente que nós, como pais, podemos dar aos nossos filhos. Amar o nosso cônjuge e expressar esse amor, para que eles experimentem, para que eles vivam isso. Não há família saudável onde os relacionamentos estão fora desses trilhos. Se a ordem estiver invertida dentro do seu lar, não tem como. Vai estar fora de ordem as coisas lá. Coloque em ordem se estiver fora de ordem na sua casa. E em terceiro lugar, os filhos. Aqueles que não cuidam da sua própria família. Estão em total descompasso com o projeto de Deus. Nenhum sucesso vale a pena quando o preço a pagar é o sacrifício da nossa família. Nenhum sucesso vale a pena quando o preço a pagar é o sacrifício da nossa família. Amém? Família tem que ser prioridade.
Os filhos precisam crescer com senso de família, de amor, de cuidado. Precisamos criá-los na demonstração e na disciplina do Senhor. Não podemos provocá-los à ira, para que não desanimem. Eu gostaria de colocar alguns princípios para promover a harmonia dentro da sua casa. Eu queria que você fosse comigo aqui. Invista tempo na vida dos seus filhos. A fé começa em casa. Você sabia disso? Você sabia que a fé começa em casa? E que se nós não fizermos o nosso papel como pais, nós vamos estar gerando filhos tortos para a sociedade. Você pode ensinar muitas coisas para os seus filhos, mas o seu exemplo sempre falará mais alto. Eu tenho um grande desafio, que é motivo de oração diária. Trânsito, para mim, é um desafio. E aquela Avenida das Torres, ultimamente, assim, tem sido uma provocação todo dia. Todo dia, porque tem obra, tem máquina na pista, é uma loucura aquilo. E por mais que eu fale para minha filha, filha, não corra, cuidado, atenção. Às vezes ela está olhando e dizendo, como assim? Como assim? Você não está sendo um bom exemplo. Eu não estou sendo um bom exemplo para ela, no estresse do trânsito. Por quê? Porque é o meu exemplo que precisa mudar. O meu exemplo não está sendo saudável. Porque ela está olhando como eu faço. E é isso que você precisa entender. Seu filho está olhando para você. Seu filho está vendo as suas ações, as suas atitudes. Você pode ter o discurso mais lindo do mundo. Mas se as tuas atitudes não fecharem, ele vai ficar com essas atitudes. Por isso, cuidado. George Whitefield disse, cada lar uma pequena igreja, cada pai um sacerdote, cada família um rebanho. A ideia de que pais e mães devem ser agentes principais no discipulado, na vida dos seus filhos, está longe de ser algo novo e criativo. É um padrão bíblico e histórico. Começa lá em Deuteronômio 6 e 7. Abra sua Bíblia. Se você não tiver com esse texto marcado, marque. Esse texto é muito precioso. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Eu queria ler com vocês esse texto, é muito precioso. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém? Eu estava pensando aqui, ensine-as com persistência. Persistência é persistência. É o tempo todo? Com persistência é continuamente. E é interessante que ele fala, sentado, quando se conversa, enquanto você anda, o tempo todo. O tempo todo nós temos a oportunidade de passar valores dentro dos nossos lares. O tempo todo. Por isso, eles estão olhando para nós. O salmista também diz, no Salmo 78, 5 e 6, diz, o Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamento aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Os filhos dos nossos filhos sendo ensinados. Os filhos dos nossos filhos sendo moldados. Richard Baxter, em 1656, escreveu o seguinte: pais e mães precisam ser preparados para cumprir sua responsabilidade bíblica, unindo-se à igreja local no discipulado de uma nova geração,
de seguidores de Cristo, fiéis e dedicados. Uma nova geração de seguidores de Cristo, fiéis. Seu filho segue a Cristo hoje? Você segue a Cristo? E a sua família? Você está cumprindo esse papel de discipular os seus filhos? Discipulado, nós ouvimos tanto no domingo passado, com o pastor Domingos. Vida na vida. Investir tempo. Gastar tempo. Muitas vezes nós estamos tomados pela agenda de compromissos. E aí você não tem tempo para fazer uma refeição, ter um almoço com a família. Mas liga um cliente e você atravessa a cidade para ter um almoço de negócios. Importante. A vida profissional. Mas quantas vezes você largou esses compromissos e colocou na agenda: hoje é almoço de família. Hoje eu vou estar com os meus filhos. Hoje eu vou pegá-los na escola. Hoje eu vou gastar tempo com eles. Você tem sido um discipulador dos seus filhos? Quanto tempo da sua vida você está investindo na vida dos seus filhos? Quanto tempo você está investindo na vida dos seus filhos? Tempo é dinheiro. Então, quanto de dinheiro você está investindo na vida dos seus filhos? Nós estamos numa sociedade de consumo onde tudo é medido por recursos financeiros, por dinheiro. Quanto dinheiro você está investindo na vida dos seus filhos? Eu queria pensar no segundo ponto ali. O reino de Deus precisa ser prioridade em nossas vidas. E eu te confesso que hoje pela manhã, quando eu olhei essa igreja cheia, eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque eu disse: aqui há um povo que tem priorizado as coisas de Deus. Nessa manhã, 10 para as 7 da manhã, o meu vizinho, que gosta de andar de bicicleta, já estava na rua com a sua bicicletinha. E eu fiquei pensando: misericórdia, com esse frio, que coragem, que coragem. Não é pecado, é uma opção, é um valor. Para ele esse é um valor. E para nós estarmos aqui hoje, é um valor. Nós estamos passando um valor. Acordar cedo para a EBD, trazer os nossos filhos e dizer: isso aqui tem valor. Não me ative a ficar lá com a minha cobertinha no frio lá. Não. Vamos adorar a Deus. Isso tem valor, gente. Eu sempre lembro, quando penso nessas questões da prioridade do reino, aquela fala do pastor Roberto. Eu lembro que a minha filha ainda era adolescente, que ele dizia assim: se o teu filho está doente, você o leva no médico? Mesmo que ele não queira ir? Levo. Se o teu filho não quer ir para a escola porque está frio, você o leva? Leva, porque ele precisa ir. E por quê? Quando ele não quer ir para a igreja, você então diz: deixa, fica aí. Não precisa. Tá, se não quer hoje, não vai. Percebe a inversão do valor? Claro que é desafio. Claro que é desafio. Quando eles chegam na adolescência, o desafio aumenta. Claro, ele agora está criando identidade própria, agora ele já é alguém, ele precisa se posicionar. E muitas vezes nós vamos olhar para ele e ver um monte de falhas nossas. Olhamos para eles e ficamos em polvorosa. Mas nós só estamos olhando as falhas nossas neles. Nada mais do que isso.
Pensando nessa prioridade do reino, eu queria ler com vocês Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Josué nos traz um valor incomensurável sobre isso. Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Embora Josué tenha lançado esse desafio ao povo de Israel na época do Antigo Testamento, somos chamados a fazer a mesma escolha. Josué afirmou que a escolha envolvia servir a Deus com integridade e fidelidade. Integridade e fidelidade. Provérbios 24, 3 e 4 diz: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Amém? Você quer isso para sua casa? Uma casa construída com sabedoria, com discernimento. Mas queridos, penso que muitos dos problemas que as nossas famílias têm enfrentado hoje são reflexos de um compromisso parcial que elas fizeram com o Senhor. Infelizmente, muitas famílias se disfarçam nos finais de semana, mas no restante da semana, elas não expressam a fé verdadeira. Elas não espelham o verdadeiro Cristo através das suas atitudes. Por isso eu pergunto, o que você tem proclamado para a sua família? Em muitos momentos da nossa caminhada, a nossa oração não visa transformação. É uma oração egoísta, ela só visa o nosso conforto, só o nosso eu. Ela é vazia. Deixamos de viver as maravilhas de Deus, porque temos pedidos egoístas. A palavra de Deus diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. O nosso discurso está em consonância com a nossa prática? Não adianta eu falar que ama Jesus. Não adianta você falar que ama Jesus se você vive 24 horas por dia para o seu trabalho. Não adianta você dizer que ama a sua família, mas não tem tempo para ela. Seu trabalho não tem valor eterno, sua família sim. Seu trabalho não tem valor eterno, mas a sua família tem. E o terceiro ponto, para a gente fechar, eu queria que nós pensássemos: somos modelos para os nossos filhos. Torne-os discípulos de Cristo. Eu tenho um vídeo que eu queria que você assistisse comigo. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security.
There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Que modelo você está sendo para os seus filhos? Quanto tempo você que é pai, você que é mãe, você está investindo na vida dos seus filhos? Tem uma pesquisa de um instituto americano que fez sobre a influência religiosa que as pessoas têm. Os filhos pequenos, a primeira influência, a maior influência é a da mãe. A segunda influência é a do pai. E depois as dos avós. A influência na vida religiosa dos nossos filhos está nas nossas mãos. Está na família. E o que você tem feito sobre isso? É preciso que o futuro espiritual dos filhos seja posto como assunto de suprema importância nas mãos de quem tem a melhor oportunidade de influenciá-los para o reino de Deus. Seus pais. Ted Thompson. A melhor oportunidade de influenciá-los para o reino de Deus, seus pais. Você que é avô, ainda pode investir também. Invista tempo na vida das crianças. Ah, mas o meu filho já é adulto. Invista tempo. Você nunca vai deixar de ser pai, independente da idade que seu filho tenha. Estamos falando de viver um cristianismo na sua integralidade. Como o vídeo mostrou ali, a sua ética, a sua coerência, a sua maneira de viver e apresentar o teu Deus. Pregue o evangelho em todo tempo e, se necessário, use palavras. Francisco de Assis. Como pais, passamos coisas para os nossos filhos diariamente. Eles nos observam e aprendem conosco e nos imitam. Mas o que estamos passando para eles? O que você está passando para eles? Quem pode passar a fé é você. Essa influência é sua. Eu não gostaria de ver a minha filha partindo desta vida sem conhecer a Cristo. Certamente isso seria a coisa mais triste para a minha vida. E você? Já pensou nisso? Você já pensou qual tem sido a tua influência na vida dos teus filhos? Eles têm um compromisso com Cristo, você está levando eles a esse entendimento? Hoje nós investimos tanto na formação dos nossos filhos. Para que ele estude inglês, para que ele faça outras línguas, para que ele aprenda, para que ele faça mais de uma faculdade, especializações. Tudo isso é nobre, gente, e necessário. Mas a prioridade tem que ser Deus na vida deles. Deus. Sem Deus, tudo isso tem pouco valor.
Mas muitas vezes nós queremos que os nossos filhos tenham uma fé firme. Mas em muitos casos, a fé dos nossos filhos reflete a nossa imagem. Sabia disso? Muitas vezes a fé do seu filho reflete a tua imagem. Então a questão não é a fé dos teus filhos, é a tua fé. A tua fé, a minha fé, a nossa fé. Como que está a nossa caminhada com Cristo. E como isso tem sido passado para eles. Onde está Cristo na sua vida? Onde está Cristo na minha vida? Ele é o centro da sua vida, influenciando as decisões que você toma e a forma como você vive? Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Praticantes da palavra. Não adianta ouvir. Tem que se transformar em vida. Se quisermos inculcar a fé na cabeça dos nossos filhos, como nos instruiu o Senhor através de Moisés, lá em Deuteronômio 6. Precisamos praticar continuamente a conversa, a vida íntima com eles, onde a nossa fé é expressada. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22:6. Instrua a criança, inculque na cabeça dela. E qual o melhor lugar? Em todo lugar, em todo tempo. É no carro, é na rua, é na escola, na hora de dormir. É em todo tempo. Mas para isso, queridos, só tem uma observação que eu queria deixar. Nós temos que substituir a primazia de alguns equipamentos no nosso dia a dia. Chamado televisão, celular, internet. Quanto tempo do seu dia você gasta nas mídias? E faça uma comparação. Não é para mim. Faça uma conta. Quanto tempo do meu dia eu gasto com outras coisas e quanto tempo eu gasto com a minha família? Investindo num tempo de qualidade. Essa conta que eu queria que você fizesse hoje. Para nós fecharmos esse tempo, que o nosso tempo já foi, nossa casa é o berço para a formação da fé dos nossos filhos. Pais e mães são os principais influenciadores da vida dos nossos filhos. O nosso foco precisa estar ajustado. Nossos filhos estão de olho em nós. E nós precisamos estar firmados em Cristo para que possamos influenciá-los e torná-los verdadeiros discípulos de Cristo. E não existem famílias perfeitas, mas existem famílias em processo contínuo de melhoria. Famílias que temem a Deus e têm em Deus o seu socorro bem presente. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Eu queria que você refletisse um pouco naquilo que Deus colocou no seu coração nessa manhã. Eu queria que você avaliasse alguns pontos daquilo que você ouviu, aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus vai continuar a falar, completar no seu coração. Todos nós certamente temos algo para melhorar, mas com Deus o tempo é hoje. Com Deus o nosso tempo é hoje, gente. O que você precisa consertar hoje em sua casa? Que coisas que estão fora de ordem da sua agenda, do seu dia a dia, que você precisa priorizar e mudar? O tempo de Deus se chama hoje. A decisão precisa ser feita hoje. Qual o compromisso que você está fazendo com o Senhor nesse momento? Eu queria que, se você entendeu que tem algo para fazer, algo para melhorar, que você dobrasse seu joelho para que nós pudéssemos orar. Para que nós pudéssemos colocar diante de Deus as nossas famílias nesse momento e dizer: Senhor, eu quero que a minha família seja melhor. Eu quero agir melhor com meu cônjuge, com meus filhos. Eu quero
realmente ter uma família segundo a tua palavra. Eu quero ter uma família que vive segundo a tua verdade e que busca essa verdade. Deus, eu sei que eu tenho muito para melhorar. E eu queria que nós, como igreja, nos prostrássemos nesta hora para que Deus nos ajude. Porque a primeira coisa é reconhecer que nós sozinhos não temos condições. Nós não somos capazes o suficiente para educar os nossos filhos, para dirigi-los, para realmente firmá-los. Mas em Deus, com a ajuda de Deus, nós podemos. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós queremos, ó Pai, como teu povo, como tua igreja, nos prostramos diante de Ti nesta manhã, Senhor, reconhecendo que somos tão limitados, Senhor, tão limitados, porque aquilo que é o mais precioso que o Senhor nos deu, que é a nossa família, tantas vezes, Senhor, agimos com eles, falhamos com eles, erramos com eles, aonde deveríamos dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor, e nós falhamos, ó Deus. Mas nós queremos pedir perdão, ó Pai. Queremos nos colocar diante de Ti, reconhecendo que, como pecadores que somos, ó Pai, precisamos da Tua ajuda, precisamos da graça do Senhor. Precisamos que o Teu Espírito, Senhor, nos unja, nos encha, nos capacite para fazermos o nosso melhor, ó Pai. E para sermos melhores pais, melhores mães, melhores avós, melhores tios, para termos famílias melhores, famílias que expressem, que exalem o bom perfume de Cristo nesta sociedade, Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, nós precisamos da Tua capacitação. Ó Deus, nós colocamos as nossas famílias nas Tuas mãos nessa manhã e pedimos, Deus, aquilo que está desajustado, aquilo que está fora de foco, que o Teu Espírito ajude cada um dos meus irmãos aqui a arrumar, organizar, colocar ordem no seu mundo, na sua vida, na sua agenda, para que aquilo que tem valor eterno seja prioridade, e não as coisas que vão passar, Senhor. Deus, quantas vezes estamos correndo atrás de coisas passageiras. Deus, tem misericórdia de nós, e nos ajude, Senhor, a focalizarmos aquilo que realmente tem valor eterno, aquilo que faz todo sentido, Deus, aquilo que agrada ao Senhor e que traz alegria verdadeira aos nossos corações, ó Pai. Ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda o Teu povo nesta manhã, nos ajude, Senhor. É o meu clamor em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Sendo agradáveis ao Senhor, refletindo assim a glória do Senhor. Vamos cantar.